O dia que Pelé foi expulso, mas continuou jogando. O que eu vou contar agora é impossível de acontecer no futebol. Pelé foi expulso de um jogo, mas voltou para campo e continuou jogando. E o mais incrível, foi o árbitro que implorou para ele voltar. Isso mesmo que vocês ouviram. O maior jogador da história foi expulso injustamente, saiu de campo revoltado, mas alguns minutos depois estava de volta ao jogo. Como isso é possível? Como um jogador expulso pode voltar? E por que o próprio árbitro que o expulsou pediu para ele retornar? Essa história é tão absurda que parece mentira, mas aconteceu de verdade e mostra o poder que o nome Pelé tinha no futebol mundial. Estamos falando de um jogo na América do Sul, anos 70, Santos em excursão. E o que aconteceu naquele dia mudou as regras do futebol para sempre. Mas antes de contar os detalhes, vocês precisam entender como era o futebol naquela época. Não existia VAR, não tinha replay, não havia tecnologia. O árbitro decidia tudo sozinho, e decisão de árbitro não voltava atrás nunca. Era a regra sagrada. Jogador expulso sai e não volta mais. Nem que descobrissem depois que foi injusto. Mas o que aconteceu com Pelé quebrou todas essas regras. Foi algo tão inédito que virou lenda no futebol mundial. Vou dar pistas do que aconteceu. Primeira pista. O Pelé foi expulso por tentar apartar uma briga, não por começar. Segunda pista. A torcida local ficou tão revoltada que o estádio quase virou zona de guerra. Terceira pista. Os dirigentes do país tiveram que intervir para resolver a situação. Quarta pista. O árbitro foi removido do jogo e substituído. Quinta pista. A FIFA depois quase puniu o país inteiro por causa desse episódio. Sexta pista. Pelé voltou ao jogo sob aplauso de toda a torcida adversária. Já estão curiosos? Então vou contar mais detalhes. Era um jogo de excursão do Santos, desses que lotavam estádios no mundo inteiro. Todo mundo queria ver o Pelé jogar. O time adversário sabia que a única chance era parar o Pelé de qualquer jeito. E não era só marcação técnica, não. Era violência mesmo. Chutão na canela, cotovelada, pesão, qualquer coisa para tirar o rei do jogo. E o Pelé, como sempre, tentava apenas jogar futebol. Driblava, passava, criava jogadas, mas apanhava calado. Até que em um momento do jogo aconteceu uma confusão generalizada. Vários jogadores se envolveram numa briga feia. E é aí que Pelé fez o que sempre fazia, tentou ser o pacificador. Entrou no meio da confusão para separar os briguentos. Mas o árbitro, que não viu o lance direito, tomou a decisão mais injusta da carreira dele. Expulsou Pelé, o cara que estava tentando acabar com a briga. A reação foi imediata. A torcida local, que era adversária, começou a vaiar o árbitro. Imaginem, a torcida contrária defendendo Pelé, porque todo mundo viu que foi injustiça. Todo mundo sabia que o Pelé estava tentando ajudar, mas o Pelé, revoltado, saiu de campo, foi pro vestiário furioso com tamanha injustiça. E é aí que começou o caos total no estádio. A torcida não aceitou. Começaram a gritar, a protestar, a exigir que Pelé voltasse. Não era só protesto, não. Era quase uma revolta. O estádio inteiro pedindo justiça. Os dirigentes locais entraram em pânico. Sabiam que aquilo podia virar tragédia. Imaginem a situação. 50 mil pessoas revoltadas porque expulsaram injustamente o maior jogador do mundo. Foi aí que aconteceu algo inédito na história do futebol. Os próprios dirigentes do país foram até o vestiário implorar para o Pelé voltar. Mas não era só isso. Eles fizeram algo que quebrou todas as regras do futebol. Tiraram o árbitro do jogo, colocaram outro no lugar e pediram para o Pelé retornar. Vocês conseguem imaginar? Um jogador expulso sendo convidado a voltar pelos próprios organizadores. Mas o Pelé, inicialmente, recusou. Estava machucado no orgulho. Não queria mais jogar. Vocês me expulsaram injustamente. Agora querem que eu volte? Não vou. A pressão era gigantesca. Dirigentes implorando, torcida gritando, situação completamente fora de controle. E é aí que os companheiros de time entraram na jogada. Foram até o vestiário convencer o Pelé. Hey, você precisa voltar. É pela nossa segurança também. Porque a situação estava ficando perigosa. A torcida não ia aceitar o jogo continuar sem o Pelé. Depois de muito insistir,
O Pelé concordou em voltar, mas com uma condição. Queria garantias de que não seria perseguido pelo novo árbitro. Queria jogo limpo. E aí aconteceu a cena mais incrível da história do futebol. O Pelé voltou ao campo sob aplausos de toda a torcida, adversária e visitantes juntas. Era reconhecimento da injustiça. Era pedido de desculpas coletivo. O novo árbitro foi até ele, apertou a mão e garantiu o jogo limpo. E o jogo recomeçou como se nada tivesse acontecido. Mas as consequências foram enormes. A FIFA ficou furiosa com o país. Quase aplicou punição severa por interferir na arbitragem. Queriam suspender o país de jogos internacionais. Era punição máxima. Só não puniram porque reconheceram que a expulsão foi injusta. E criaram novas regras para evitar que isso acontecesse de novo. Agora vocês vão ouvir diretamente do Pelé como foi essa história impossível. O juiz foi na Colômbia. Como sempre, o Santos, onde jogava, lotava o estádio e geralmente era para ver o Pelé. E teve um jogo, como eu já falei, os 4 atacantes, né? Tudo mais ou menos parecido. E se não me engano, foi o Doval que começou com uma briga lá, e eu entrei para apartar realmente. Não, foi o Coutinho. Coutinho, nesse jogo acho que estava até o Lima, eu entrei para apartar, falei, calma, tá para apartar, porque era um jogo amistoso. Aí o juiz chegou, aquele negócio, né? Quando o juiz não vê, o bandeira não vê, aquela confusão, ele chega a tirar um de cada time, né? Para pôr moral, né? Aí deu pro Beck da Colômbia e para mim o cartão vermelho. Aí eu falei, pô, mas não fiz nada, caramba. Eu falei, não, eu estava apartando, não, eu saí. Aí eu saí. Daí como eu vi quando eu estava descendo o túnel, uma vaia, todo mundo gritava, uma mata, você estava lá, né, Manuel? Tava gritar. Aí eu sentei, estava tirando a chuteira, aí desceu os diretores do Santos, volta. Eu falei, volta o quê, pô? O juiz me expulsou aqui, volta. Não, eles tiraram o juiz, o bandeirinha vai pitar, você vai voltar. Incrível. Agora vocês conhecem a história completa. Eles tiraram o juiz. O árbitro foi expulso do próprio jogo. Eu acho que é a única na história que o juiz toma um cartão vermelho. Até o Pelé reconhece que foi algo único. E vejam a revolta da FIFA. Queriam suspender a Colômbia por 2 anos. Punição máxima. Mas o Pelé voltou aplaudido. Toda a torcida reconheceu a injustiça. Essa história mostra o poder que o Pelé tinha. Conseguiu quebrar regras sagradas do futebol. Foi a única vez na história que um jogador expulso voltou ao jogo. E tudo porque era o Pelé. O nome dele era maior que qualquer regra. Era respeitado até pelos adversários. Imaginem se isso acontecesse hoje. Com VAR, com tecnologia, seria impossível. Mas naquela época, a palavra do Pelé valia mais que a decisão do árbitro. Comenta aí. Vocês acreditam nessa história? Já viram algo parecido? Marca aquele amigo que ama futebol. Se acharam incrível, deixa o like. Se inscrevam que sempre tem essas histórias impossíveis.